E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai continuar falando sobre a teoria na abertura italiana, especificamente numa variante que chama Gambito Deutz. Então, nessa abertura, antes da gente começar a falar da teoria, deixa eu te explicar no que você está se metendo se você quiser jogar isso. Então, essa é uma abertura de brancas, que é um gambito. Então, o que isso quer dizer? Que a gente sacrifica um pouco de material pela chance do adversário cometer um erro grave e perder a posição logo no início, porque as posições, apesar de a gente ter material a menos, vão ser mais difíceis de jogar para o adversário. Na maioria das posições que surgem das linhas do Gambito Deutz, se o preto joga corretamente, ele consegue no mínimo equalizar ou ter uma pequena vantagem. Então esse é o risco que você corre jogando esse tipo de abertura. Porque se o oponente está preparado, ele pode conseguir uma vantagem melhor. Mas se ele está despreparado, ele pode cometer um erro e perder logo de início, e é com isso que a gente está contando. A gente vai ver como punir vários erros ao longo desse vídeo. Então vamos lá, essa é uma linha que surge da abertura italiana, então E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, o jogo italiano, bispo C5, addio piano, e agora o lance principal que a gente viu aqui é C3, com ideias de D3 ou D4, ou até B4. Se você perdeu o vídeo explicando sobre a Diogo Piano, clica no card que está aparecendo agora para assistir ele primeiro. Nessa linha do Gambito Deutz, a gente vai fazer o rock, que é uma ordem de movimentos um pouco diferente, que, como eu falei naquele vídeo, às vezes transpõe para posições de C3, mas a nossa ideia aqui não é transpor. A nossa ideia é, depois de o preto jogar cavalo F6, que é o lance mais comum, a gente sacrificar um peão com D4. Tá? Esse peão está indefeso e ele pode ser capturado de três maneiras diferentes. Ele pode ser capturado pelo peão, pelo bispo ou pelo cavalo. A gente vai ver o que acontece em todas essas linhas. Mas antes disso, deixa eu só mostrar uma coisa diferente aqui, que a partir dessa posição, a nossa ideia jogando rock é jogar D4, Gambito Deutz e sacrificar esse peão. Mas as pretas podem, por exemplo, aqui jogar D6, que é um lance que impede a gente de jogar o Gambito Deutz. Então, isso é o que você precisa saber. Se o seu adversário sente que você está querendo entrar nessas linhas de sacrifício e tenta, talvez não está confiante no próprio conhecimento da teoria, ele pode te impedir jogando D6, e a partir daqui não dá para jogar o Gambito Deutz mais. Mas a gente ainda pode continuar com C3 para preparar D3 ou D4 e transpor de volta para linhas da Diogo Piano. Por isso eu recomendo assistir aquele vídeo. Mas D6 não é o lance principal aqui. O lance principal é cavalo F6, que é o que permite a gente jogar D4 e sacrificar o peão dessa forma. Vamos ver o que acontece se o preto captura primeiramente com o cavalo. Como eu falei, tem três possibilidades. A pior delas é capturar com o cavalo, porque isso imediatamente deixa o peão E5 indefeso e a gente pode recuperar o material sacrificado logo em seguida, e ao mesmo tempo estamos com um ataque em F7 agora. Então o lance que é o correto aqui seria dama E7 para tentar defender o peão, mas um lance que você pode ver que é um erro e você tem que saber como punir a partir daqui é o cavalo para E6, tentando bloquear, por exemplo, que já jogaram contra mim também. Então aqui você toma o cavalo, tá? Ele precisa tomar com o peão de F, porque se ele toma com o peão de D, a gente tem essa tática trocando as damas. Depois de ele recapturar, a gente tem essa forca aqui. Depois que ele move o rei, a gente ganha a torre. A gente pode até perder o cavalo porque a peça vai estar encurralada, mas mesmo assim a gente ganha a qualidade. Então ele precisa tomar de F aqui. Agora a gente volta o cavalo com a ideia de ameaçar esse bispo imediatamente, e aí temos ideias de dama H5, por exemplo, explorando o fato dessa diagonal na direção do rei estar aberta. O melhor lance seria voltar o bispo para a defesa. A gente tem E5 agora para tirar o cavalo da defesa. Então no momento o cavalo defende o quadrado de H5, a gente remove o cavalo. A gente pode até jogar C4 agora, ganhar um pouco de espaço e continuar expulsando esse cavalo da nossa posição. Agora sim, dama H5, com essa ideia de forçar o rei a mover. Se ele bloqueia com G6, a gente pode infiltrar com a dama. O melhor lance seria voltar para tentar expulsar a dama daqui, e a gente volta com ela para F4 numa posição dominante. Então essa posição está bem melhor para as brancas, como dá para ver. Isso aconteceu pelo fato dele ter cometido esse erro aqui atrás, nessa posição ter jogado cavalo para E6. Esse foi o erro e a gente sabe como punir agora. Então vamos ver o lance certo, que é a partir daqui dama para E7. Ele está defendendo o peão, só que com uma peça valiosa demais, né? Então mesmo assim a gente pode tomar em F7. Ele não vai querer recapturar e ceder a dama por duas peças, então o melhor lance é mover o rei. Agora parece que a gente se envolveu no problema aqui, porque o bispo está atacado duas vezes, né? E o cavalo está indefeso nessa posição. Então parece que se a gente move o cavalo, ele recupera a peça dessa forma, ele ganha o bispo dessa forma. Só que a gente tem esse lance que salva aqui, cavalo para D3.
contra-atacando o bispo. A ideia aqui é que se ele tomar nossa peça, a gente toma de volta. O melhor lance seria tomar de rei. Agora a gente precisa jogar E5 para remover o defensor. Então, só para esclarecer a partir daqui, se depois de tomar a gente joga E5, que é o lance correto, ele tenta mover o cavalo, o melhor lance seria, como eu falei, D6 e permitir a gente recapturar a peça dessa forma, tá? Mas a partir daqui, se ele tenta mover o cavalo, por exemplo, com o cavalo para D5, essa posição já é bem melhor para as brancas, por mais que a gente esteja temporariamente com uma peça a menos, porque a gente pode jogar C4 para expulsar esse cavalo daqui e agora tomar, atrair a dama para cá, onde a gente pode cravar o cavalo e atacar ele 2 vezes. Essa peça não pode ser defendida, então a gente recupera dessa forma. Tomar o peão seria o melhor lance, agora a gente pode tomar o cavalo. Recuperando a peça que a gente perdeu lá em F7. As pretas vão tentar fazer o roque manualmente, né, já que ele perdeu o direito dessa forma. A gente pode continuar desenvolvendo enquanto ele está ocupado colocando o rei em segurança, torre para C3. E essa posição é muito melhor para as brancas de novo em função daquele erro. Então depois de E5 aqui, ele não pode tentar salvar o cavalo. A única tentativa aqui é D6 e permitir a gente capturar. Então já começa a vir aqueles temas que a gente sabe que acontecem em aberturas que são de gambito, onde o adversário pode ter uma vantagem se ele joga corretamente, mas não é fácil achar os lances. E cavalo para D5 aqui é um lance extremamente natural, simplesmente tentando salvar a peça. Mas vamos ver o que acontece se ele joga corretamente, com D6. Aqui a gente precisa continuar tomando a peça de volta, óbvio, a gente tava com uma peça a menos, agora dama toma F6, cavalo C3, buscando desenvolver, dama para F5, tentando criar algumas ameaças na ala do rei aqui, usar a dama como uma peça de ataque, agora bispo para E3, e esses são basicamente os quadrados onde a gente tende a colocar nossas peças menores e desenvolve a partir daqui. Essa posição é bastante agradável de jogar de brancas também, a gente tem muita atividade com essas peças bem centralizadas. E o rei do preto está um pouco inseguro aqui. Mas vamos voltar. Então a partir daqui a gente estava discutindo o que acontece depois de cavalo toma E4 e a gente toma de volta em E5 e a linha segue a partir daí. Vamos ver qual é o segundo melhor lance, que seria capturar de peão. Esse lance até sobrevive, só que é bem difícil de jogar de pretas. Vamos ver o que acontece. A nossa ideia aqui é que, uma vez que o peão de E move para as pretas, a gente tem mais mobilidade. Com o nosso peão de E, a gente pode avançar e atacar o cavalo em F6. É exatamente isso que a gente vai fazer, E5 para atacar o cavalo em F6. O melhor lance, de longe, é D5. Então, de pretas, mantenha essa ideia em mente. É bem comum na abertura italiana que quando o branco joga E5 para atacar o seu cavalo F6, você não mova o cavalo, mas sim jogue D5 para contra-atacar o bispo do branco que está em C4. Então esse é o lance correto nessa posição. Mas vamos ver primeiro o que acontece se o preto erra aqui e tenta mover o cavalo, por exemplo. Que é um lance, de novo, extremamente natural e a gente precisa saber como punir. Então a continuação a partir daqui é bem simples. Ele está atacando E5 2 vezes, a gente precisa defender, bispo F4 é um lance que defende o peão. Agora, se ele tenta fazer o roque, a gente tem H3 e esse cavalo está começando a ficar sem quadrados. O único lugar onde ele pode voltar agora seria para H6, onde a gente pode simplesmente tomar e arruinar a estrutura de peões em torno do rei preto aqui, o que vai tornar esse rei muito menos seguro lá pro meio jogo, depois que as peças começarem a se desenvolver um pouco. Então, a partir daqui a gente pode até jogar C3, se ele toma, a gente aproveita o tempo para desenvolver o cavalo, e nessa posição, de novo, as brancas estão melhores, com mais atividade, peças melhores centralizadas, mais segurança de rei e melhor estrutura de peões, né? Então, o erro aqui nessa posição foi ter jogado o cavalo G4 a partir daqui e tentar mover o cavalo do ataque em vez de contra-atacar com D5. Então a gente sabe como punir. Agora vamos ver D5, que é o lance correto. Aqui tomar en passant é bem passivo, então não é o que a gente vai fazer. A gente precisa tomar o cavalo. Ele toma o nosso bispo para recuperar a peça, a gente toma G7, atacando a torre e torre G8. Essa é uma linha bastante forçada, então esse é o único lance para salvar a torre. E agora torre E1, de novo, o único lance para as brancas aqui, para tentar criar alguma iniciativa. Agora bispo E6, tentando bloquear o cheque, e aqui a gente tem duas opções. Uma delas é um pouco mais segura, leva a uma posição equilibrada, mas não é tão difícil de jogar de pretas. E a outra, se o preto joga corretamente, ele chega numa posição um pouco melhor, só que ele tem mais chance de errar. Vamos ver primeiro essa que é um pouco de, digamos, um tipo de blefe, que é essa com cavalo G5. Então, se o preto responde corretamente aqui, ele não tem problemas nenhum em equalizar ou até chegar numa posição um pouco melhor, mas é difícil de jogar. Por exemplo, nessa posição eu já tive um adversário que jogou dama para F6 simplesmente com a ideia de defender o cavalo, e esse lance perde imediatamente. Se você quer testar a sua tática e pausar o vídeo para tentar descobrir qual é a continuação a partir daqui, pode fazer isso agora. Então vamos lá. A continuação aqui é bem simples. A gente tira vantagem do fato de que a gente pode abrir essa diagonal
onde a dama pode ter acesso a H5 e enforcar o bispo que está em defesa em C5. Então a gente toma de cavalo E6, ele precisa recapturar com o peão, tomar de dama e ia perder a dama. Agora, dama H5, cheque, enforca o rei e o bispo que está em defesa em C5, se ele move o rei a gente toma o bispo e a gente sai ganhando uma peça. E eu já ganhei partidas exatamente dessa forma. Então o lance correto aqui, depois de cavalo para G5, é jogar a dama para D5, onde ela defende o bispo aqui em E6 e impede essas ideias de dama H5 enforcando, porque agora a dama dele está no caminho. Então aqui a gente continua com o cavalo para C3, com a ideia de atacar a dama do preto, e esse peão está cravado, então se ele toma, a gente toma a dama. Ele não pode recapturar porque a peça aqui está cravada, então essa é uma tática que a gente tem. Cavalo para C3 para continuar dessa forma. Aqui ele precisa mover a dama, dama para F5. Agora sim ele está ameaçando tomar o cavalo, porque não tem mais essa cravada de peão. A gente move o cavalo então, defendendo F2, que poderia ser um ponto fraco, depois de ele talvez mover esse peão aqui e abrir o ataque do bispo junto com a dama. Então a gente ao mesmo tempo defende F2 e ataca esse bispo. Agora a melhor tentativa seria fazer o roque longo, colocar o rei em segurança, a gente pode tomar o bispo. Depois de ele recapturar, a gente traz o nosso cavalo de volta, centralizando ele e atacando a dama. E depois de ele mover a dama, a posição pode continuar a partir daqui com, por exemplo, bispo H6, para defender o peão em G7 e tentar manter esse peão aí por um pouco mais de tempo. Agora, como eu falei, essa posição é um pouco melhor para as pretas. Ou seja, cavalo para G5, se o preto responde corretamente, é um lance um pouco impreciso, mas tem essa chance de errar. Vamos voltar para o lance que é mais preciso aqui, que é em vez de cavalo G5, jogar o bispo para G5. Então esse lance leva a uma posição equilibrada, depois de bispo para E7, a gente troca e a gente recupera o peão dessa forma. Se ele recapturar aqui em D4, a gente toma de volta de dama e segue a partir daí. Então o melhor lance seria torre para D8, tentando cravar o cavalo e aumentar um pouco a pressão aqui. Agora C3, se ele toma a gente recaptura. Ele vai recapturar agora o peão aqui, trazendo o equilíbrio material à posição. A gente tem esse lance, dama H4 com cheque. De novo, o bispo está cravado, se ele move a gente toma a dama com cheque e depois salva a nossa dama, então não funciona. Bispo para D7 aqui não funciona. Então ele precisa mover o rei, e agora a gente pode até simplesmente desenvolver o cavalo e permitir a captura desse peão em D4, porque se ele toma a gente pode tomar de volta em A7. E a posição continua a partir daqui. E essa é uma posição equilibrada, então bispo G5 seria, em consequência disso, um lance um pouco mais preciso. Mas não é tão difícil achar esses lances a partir dessa posição aqui. Então você decide que você quer jogar. Cavalo G5 é meio que um blefe que leva a uma posição um pouco mais difícil, só que se o preto joga corretamente, você fica um pouco pior. E bispo G5 é um lance um pouco mais preciso. Mas vamos voltar agora para o que acontece antes disso, porque lá atrás aquela captura não era obrigatória, né? Então nessa posição, como eu falei, a gente estudou essa captura de cavalo e essa captura de peão, mas nenhuma dessas é obrigatória, inclusive nenhuma dessas é o melhor lance. O melhor lance é tomar de bispo em D4. E essa é a linha que a gente vai estudar um pouco mais profundamente. Então, por exemplo, a partir daqui a gente precisa continuar com cavalo toma D4, e depois de ele recapturar de cavalo, a gente pode jogar F4 aqui com a ideia de tentar enfraquecer a peça que defende o cavalo. Então se ele toma, o cavalo está no ar, a gente poderia ganhar a peça dessa forma. Então a gente está desafiando o defensor do cavalo aqui. O melhor lance é D6, simplesmente reforçando aqui. Se a gente toma, ele tomaria de volta, mantendo a defesa desse cavalo, certo? Nessa posição, por exemplo, para você ter uma ideia de quão fácil é as pretas errarem a partir daqui, eu já tive um oponente de pontuação acima de 2.000 numa partida rápida, que nessa posição pensou por 10 minutos e jogou o erro cavalo toma E4, aqui eu tomei em D5 e depois de ele voltar ao cavalo eu joguei dama F3 ameaçando checkmate em F7 e ameaçando o cavalo aqui ao mesmo tempo, e nessa posição ele resignou, ok? Um oponente acima de 2.000, então é bem fácil errar nessas posições. A partir daqui, como eu falei, o melhor lance seria D6 para tentar defender o peão. Vamos ver o que acontece em dois outros lances diferentes que são erros também. O primeiro deles é tentar voltar o cavalo, simplesmente voltar para onde ele estava aqui, em C6. Tá? Esse lance erra porque a partir daqui a gente pode tomar em F7 para depois dessa captura abrir a coluna F e cravar esse cavalo. Então se ele toma de rei, a gente toma E5, agora o cavalo está cravado e atacado ao mesmo tempo, né? Porque a gente abriu a coluna F, então se ele não quer perder a peça ele teria que recapturar o peão,
Só que agora a gente tem esse golpe com dama D5, cheque e ataca o cavalo em defesa no E5 ao mesmo tempo. Depois que ele move o rei, a gente recupera a peça dessa forma. E essa posição está bem melhor para as brancas, com o rei aqui em defesa, a coluna F aberta e mais atividade de peças. Então, cavalo para C6 nessa posição é um erro, a gente sabe como punir. Outro erro também, que eu já joguei contra, seria voltar o cavalo para E6. Depois de a gente desafiar o peão aqui, ele voltar o cavalo para E6. Nesse caso, a gente refuta tomando o peão em E5. Aí aqui transpõe para a linha da partida que eu falei. Então, no caso da partida que eu joguei, o meu oponente tomou em E4 e eu joguei dama F3. Mas, como a gente viu, tomar E4 é um erro aqui exatamente por causa disso. Então, a melhor tentativa aqui seria jogar o cavalo para G5 para tentar defender dessa forma. Só que a gente toma. E se ele recaptura, a gente ainda tem 3 peças atacando F7. Então, a gente pode simplesmente tomar. Depois que ele move o rei, a gente salva a dama do ataque e contra-ataca o cavalo. Então, essa linha está completamente perdida. O melhor lance, depois de tomar em E5, seria voltar o cavalo para G8. E você consegue ver como isso aqui é extremamente passivo, ele está desenvolvendo a peça aqui. Então agora a gente joga dama para F3, ameaçando o checkmate, dama E7 necessário para defender, cavalo C3, ameaçando o cavalo, jogar cavalo para D5 e atacar a dama que está aqui. Então C6 é necessário para impedir o nosso cavalo de chegar nesse quadrado. Agora a gente joga torre para F2. Esse é um lance bastante sutil, mas com uma ideia muito útil de bloquear. Então nessa posição o preto poderia talvez ter, depois de lidar com essa ameaça de mate, ideias de dama para C5, onde é cheque e ataca o bispo em C4 ao mesmo tempo. Então a gente joga torre para F2 exatamente com a ideia de bloquear essa diagonal aqui para que ele não tenha essas ideias. Agora B5 seria uma tentativa, a gente toma o cavalo, ele poderia tomar de volta, e aqui a gente, como a gente não tem mais ideias de jogar o cavalo para D5, a gente manobra ele de volta para E2, onde ele vai vir para D4. Então F6 seria o melhor lance e cavalo para D4 atacando a dama. Se ele toma E5, a gente pode colocar o cavalo em F5 agora. E como a gente viu de novo naquele vídeo da Gioco Piano, se você perdeu, clica no card para assistir primeiro. O cavalo em F5 é uma peça extremamente forte de ataque, então essas posições aqui estão bastante favoráveis para a gente. Então vamos voltar. Como eu falei, o melhor lance aqui é D6 para tentar defender a peça. A gente toma, ele toma de volta. Agora a gente tem uma coluna F aberta, então esse foi o propósito de tomar. E bispo G5 com a ideia de cravar o cavalo e manter no nosso bolso essa opção de arruinar a estrutura de peões do preto na ala do rei aqui, porque é muito difícil reforçar a defesa desse cavalo. Então aqui vem algumas ramificações, tem 3 lances diferentes que a gente vai ver em detalhes, que é necessário que você conheça de brancas para poder jogar essas posições com confiança. Então vamos começar pelo que é menos preciso e seguir para o que é a linha principal. Então o lance menos preciso aqui, que eu diria seria, e que eu já vi, seria cavalo voltando para E6, tentando contra-atacar o bispo, mas aqui a gente simplesmente recupera o peão, a gente pode tomar a dama. Depois que ele recaptura de cavalo, agora esse cavalo está atacado 2 vezes e só é defendido uma vez pelo peão, então a gente toma, G toma F6, torre toma F6. Agora ele pode tentar atacar a nossa torre com o rei e a gente salva a torre dessa forma, a gente recuperou o peão sacrificado e tem mais atividade nessa posição. Então, cavalo para E6 aqui não é uma tentativa tão forte assim, a gente sabe como refutar. Toma dama, depois recupera seu peão tomando F6. Vamos ver a outra que também não é a mais comum, que é bispo para E6 em vez do cavalo, tentando atacar o nosso bispo e fechar essa diagonal. Aqui a gente joga cavalo para A3, essa é uma ideia bastante comum nessas posições que você precisa conhecer. Jogar o cavalo para A3 para ele defender o bispo. Então, dama para E7, agora ele tem essas ideias de dama para C5, atacando o nosso bispo e talvez dando um cheque quando esse cavalo mover, né, o que ia ganhar a peça porque o bispo já está atacado uma vez. Então C3 para tentar expulsar esse cavalo daqui, depois que ele volta a gente pode jogar dama F3. Então, como o cavalo foi expulso daqui, a gente tem acesso a esse quadrado de novo e estamos aumentando a pressão nessa peça. Bispo toma C4, cavalo toma C4, dama C5, só que agora essa tática não funciona porque a gente tem o lance, como a gente jogou dama F3, a gente tem cavalo para E3, onde a peça está defendida e bloqueia o cheque ao mesmo tempo. Agora o roque longo seria a melhor tentativa, rei para H1, simplesmente descravando o cavalo e removendo o rei dessa diagonal perigosa. E as brancas estão um pouco melhor nessa posição. Por isso, bispo para E6 não é uma tentativa tão forte assim nessa posição. Então vamos ver qual é a linha principal, que é dama para E7. Aqui, de novo, ele tem essas ideias de dama para C5, dando cheque e atacando o nosso bispo.
Então a gente poderia continuar com o cavalo para E3, simplesmente defendendo a peça. Agora torre G8, ele está meio que esperando que depois de a gente tomar F6, ele vai recapturar de peão e a coluna G vai abrir e essa torre vai ter bastante atividade aqui. Então essa é a ideia. Agora a gente joga rei para H1, tentando tirar o rei dessa coluna perigosa, né? Então o rei está bastante exposto ao longo dessa diagonal aqui e agora que tem uma torre G8 ao longo dessa coluna. Então esse lance rei para H1 faz bastante sentido na ideia de colocar o rei no lugar um pouco mais seguro. Agora bispo para D7, tentando fazer o roque longo, como eu falei, uma vez que ele mover essa torre e a gente tem a coluna F aberta, fazer o roque longo vai ser a tentativa melhor para as pretas aqui. Então, dama para E1 é uma ideia interessante. A gente desenvolveu o cavalo para 3 exatamente com a ideia de impedir esse tipo de tática. Então, cavalo toma C2 não funciona aqui por causa do nosso cavalo defendendo. Por isso eu falei que cavalo para 3 é um lance comum e útil nessas posições. Então, roque longo, seguindo a ideia que ele tinha, e dama para F2. E aqui a gente vai parar, essa posição é um pouco melhor para as pretas. Como eu falei, o preto jogou perfeitamente para chegar até esse ponto e a gente chega numa posição onde a gente inevitavelmente tem um peão a menos, que foi o peão que a gente sacrificou lá no início com o D4. Essa é digamos, a pior das hipóteses, né? Esse é o pior caso que pode acontecer se você decide jogar o Gambito Deutz e o seu oponente joga as melhores linhas, as linhas principais e joga muito precisamente. Eu não acho que essa seja uma posição absurda de jogar de brancas. Mesmo que a gente tenha um peão a mais, um peão a menos, na verdade a gente tem bastante atividade e um pouco de compensação por esse peão. Tanto que a avaliação é só menos meio a partir daqui, não menos 1, que seria o equivalente a um peão, né? Eu espero que esse vídeo tenha te influenciado a jogar uma abertura um pouco divertida, que envolve um pouco de risco de chegar numa posição um pouquinho pior, mas como eu falei, eu já tive vitórias nos primeiros 10 movimentos, nos primeiros 15 movimentos nessa abertura, e é bastante divertido de jogar de brancas, mesmo que você tenha um pouquinho de material a menos. Então se ficou alguma dúvida ao longo dessas linhas que eu mostrei, se algo não ficou bem explicado, deixa nos comentários que eu vou tentar esclarecer o melhor que eu puder e até o próximo vídeo.